Então vamos lá. Pessoal, a nossa aula de hoje então vai ser sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, ok? Então a gente já estudou isso nas aulas anteriores e hoje nós vamos dar uma reforçada no dispositivo para poder resolver, tá? Então vamos lá. Para primeiro a gente começar o mínimo múltiplo comum, a gente precisa saber o que é números primos. Nós já conversamos em sala de aula que números primos são o quê? São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, números primos são aqueles números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são os números primos que a gente vai estudar? Ó, números primos. O 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Tá? Então, esses são os números primos, em que a gente vai estudar certinho. Então, a partir do momento que eu sei quais são esses meus números primos, nós iremos usar um dispositivo para poder trabalhar o mínimo múltiplo comum. Tá ok? Então, vamos lá. MMC. Então, MMC. M de mínimo, M de múltiplo e C de comum. O que é o número múltiplo? O número múltiplo são aqueles números que tem na tabuada. Por exemplo, quais são os múltiplos de 6? Então, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30. Então, esses são os múltiplos de um número, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter um dispositivo para descobrir o mínimo. O mínimo é o menor número, tá? O múltiplo é o número que dá para dividir, que está na tabuada, que tem multiplicação. E o comum é que esteja entre os dois, que sejam iguais. Só que, porém, é o menor número. Entendeu? Então, a gente tem que pegar o menor número que seja múltiplo e comum entre eles. Ok? Então, por exemplo, aqui no primeiro exercício, eu quero saber qual que é o mínimo múltiplo comum de 12, de 6 e de 27. Então, tem algum número entre eles que seja múltiplo ali. O que a gente vai fazer? Aqui o professor já vai trabalhar com fatores primos, tá? É uma outra matéria que eu já vou estar adiantando. Então, o que a gente vai usar? Nós vamos escrever os números um no ladinho do outro. Nós vamos fazer um traço aqui, tá? Nós vamos fazer um traço aqui. Deixa o professor organizar direitinho ali. E aqui nós vamos colocar os números que serão divisíveis. Ou seja, os números que estão aqui, esses números tem na tabuada deles. Tá? Esses números aqui, eles vão ter na tabuada desses números primos. Então eu só vou usar números primos ali. Ok? Então vamos começar. O 1 é o nosso menor número primo. Então a gente não vai usar ele. O 1 ele vai ter que aparecer aqui na resposta. Ok? Então vamos lá. Além do 1, qual que a gente vai usar primeiro? O número 12. Então vamos usar o número 2. Então, vê lá. O 12 dá para dividir por 2? Então a gente vai colocar o número 2 aqui. Primeiro a gente começa pelo menor, tirando 1, tá? Então a gente vai começar pelo 2. Então nós vamos ver quais são desses 3 números aqui que são divisíveis por 2. Então vamos lá. O 12, se eu dividir por 2, vai dar quanto? 6. Ok? O 6 dá para dividir por 2 também. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Ok? O 27 já é um número ímpar.
Então, o 27 ele não está na tabuada de 2. Se ele não está na tabuada de 2, a gente vai repetir esse 27. Primeiro, a gente resolve todos os números que dá para dividir por 2. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O 6. O 6 aqui, ele dá para dividir por 2. Então, nós vamos colocar o número 2 aqui, ó. Tranquilo? Então, o 6, ele dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Ok? O 6 dividido por 2 vai dar 3. O 3 não dá para dividir por 2. Porque na tabuada de 2 não tem 3. Então, a gente vai copiar o 3 aqui. O 27 também não tem na tabuada de 2. Então, não dá para dividir. Vamos copiar. Ok? Aqui, então, eu tenho 3 números que não são mais divisíveis por 2. Qual que é o meu próximo número primo? O número 3. Então, aqui agora a gente vai colocar o número 3. Daí agora a gente faz a divisão. Tá? Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui já acabou. O próximo 3. 3 dividido por 3 também vai dar 1. Então, ali já acabou. O 27 tem na tabuada de 3? Tem. Então, eu vou pegar 27 dividido por 3, que é o inverso da multiplicação. Tá? Então, qual é o número que multiplicar por 3 dá 27? É o 9. Então, 9 vezes 3, 27, deu 0. Então, aqui eu vou colocar o número 9. Tranquilo? Agora, aqui já acabou. Aqui já acabou. Agora vamos para o 9. O 9 não é divisível por 3. Então, a gente vai continuar com 3. Repete um que já acabou. Repete um que já acabou. E agora eu faço 9 dividido por 3 vai dar 3. Ok? Agora vamos continuar. Aqui já fechou. Aqui já fechou. Agora eu vou para o 3. Esse 3 dá para dividir por 3. Então, repete o número 1. Repete o número 1. 3 dividido por 3 vai dar quanto? 1. E agora a gente faz, então, uma multiplicação. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Respondem rapidinho ali no chat para o professor continuar. Todo mundo entendeu ali? Vamos lá. O professor está esperando vocês responderem. Nenhuma pergunta? Tudo certinho? Isso, muito bem, galera. Agora, para a gente terminar esse dispositivo, o que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 3, 108. Ó, vou multiplicar aqui, ó. 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 12, 6 e 27 vai dar 108. Vai dividindo por todos os números e depois a gente multiplica. Ok? A gente multiplica. Muito bom. Ok, pessoal? Então, aqui, esse dispositivo aqui a gente usa para saber qual é o múltiplo comum entre esses números, tá? A gente pode colocar o 4 aqui se quiser, pode colocar o 6, só que daí o professor pede, que você está pedindo que vocês trabalhem só com esses números primos, para a gente lá na frente trabalhar os fatores primos, daí o professor explica direitinho, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu quero saber qual vai ser o meu mínimo múltiplo comum entre
48, 20 e o 10. Ok? Então, vamos começar tirando o número 1, vamos começar pelo número 2, que é o único número par primo. Então, vamos começar por 2 aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar cada número desse dispositivo e vai dividir por 2. Então, vamos lá. 48 dividido por 2, 24. Quando a gente divide por 2, é a metade do número, tá, pessoal? 20 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Então, peguei 24 por 2. Desculpa, 48 por 2, 20 por 2 e 10 por 2. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a segunda linha e vamos dividir por 2 ainda. Vamos terminar até terminar por 2. Então, aqui dá por 2, ó. O 24 dividido por 2 vai dar 12. O 10 dividido por 2 vai dar 5. O 5 não dá para dividir por 2. Então, a gente vai copiar o número 5. Ok? Então, 24 dividido por 2 dá 12. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 é um número que não tem na tabuada de 2. Então, não dá para dividir. Quando não der para dividir, a gente repete. Ok? Vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui, ó. O número 12 também é um número que dá para dividir por 2. Então, vamos colocar o número 2 aqui, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6. Repete o 5. Repete o 5. Ok? Agora, vamos lá. O 6 também dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 5 não dá para dividir por 2. E o 5 não dá para dividir por 2. Ok? Deixa eu ver aqui. Ô Vinícius, o que é esse 19, 5, 11? O que são esses números aí? Não tem nada a ver esses números aí, tá? Vamos lá. Próximo número. Aqui, ó, não dá mais para dividir por 2. Tá? Então, a gente vai pegar o número 3, que é o terceiro número aqui, ó. Então, aqui é 3. Então, 3 por 3 vai dar 1. O 5 não dá para dividir por 3. A gente vai repetir. Ok? Agora, nenhum dos dois está dando para dividir por 3. Fechou? Então, a gente vai pegar o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? O número 5. Então, a gente vai colocar o número 5 aqui, ó. Repete o 1 que já acabou. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora, o que a gente faz? Continha de vezes. Pessoal, entenderam esse daqui até esse momento? Respondam para o professor. Veja se todo mundo entendeu até aí. Vinícius, foca aqui no exercício. Deixa esse número 19 de lado que a gente não está precisando dele. 19 é o próximo número primo. Ok? Foca aqui no exercício. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos fazer a multiplicação desses números aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 5 vai dar 240. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 48, 20 e o 10 é 240. Ok, pessoal? Alguma dúvida, então, no número múltiplo? Então, múltiplos são os números que tem na tabuada. Tá? Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, tá? 18. Quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24,
30, 36. Então, são os números que estão na tabuada. Alguma pergunta, então, aqui, sexto ano, do mínimo múltiplo comum? Todo mundo entendeu? Veja se alguém tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Respondem aí pro professor rapidinho. Tranquilo, então, pessoal? Alguma dúvida, perguntem lá. Fechou. Agora, a gente vai trabalhar um outro esquema. Se a gente trabalhou os números que são múltiplos, agora a gente tem que trabalhar os divisores. O que são divisores? São números que dão para dividir. Por exemplo, o 4. O 4, ele é divisível por que número? Por 1, porque 4 dividido por 1 dá 4. O 4 dá para dividir também por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 4 também dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então agora a gente vai trabalhar esses números que são divisíveis. Vamos um outro exemplo, o número 8. Tá? O que é o 8? O 8 dá para dividir por 1, porque 8 dividido por 1 dá 8. O 8 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 8 não dá para dividir por 3. O 8 dá para dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. O 8 não dá para dividir por 5. Não dá para dividir por 6. Não dá para dividir por 7. Mas o 8 dá para dividir por 8. Que o 8 por 8 é número 1. Então, os números invisíveis, eles sempre vão começar por 1 e terminar por ele mesmo. Tá? Então, a gente vai chamar isso agora de máximo divisor comum. O que é isso? Eu pegar dois números, 3, 4, 5, 6 números, fazer os divisores desse número um por um, e, por exemplo, se eu tiver dois números, eu tenho que ver qual que é o que estão repetindo, que seja comum entre eles, só que maior, ok? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. Máximo divisor comum de 12 e 36, tá? Então, qual é o número comum entre eles? Ó, a palavrinha aqui, ó, comum, que seja divisor entre eles, que estejam números que são divisíveis por eles, tá? E que seja o maior entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente vai dividir o 12. O 12, ele dá para dividir por 1, porque 12 dividido por 1 dá 12. O 12 dá para dividir por 2, porque 12 dividido por 2 é 6, né? O 12 dá para dividir por 3, porque na tabuada de 3 tem o 12, que 12 dividido por 3 dá 4. O 12 dá para dividir por 4, por quê? 12 dividido por 4 dá 3. O 12 não dá para dividir por 5, porque na tabuada de 5 não tem 12. O 12 dá para dividir por 6, que é par também. Então, 12 dividido por 6 é 2. Opa, aqui é 6. O 12 não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 8, não dá para dividir por 9, não dá para dividir por 10, não dá para dividir por 11 e não dá para dividir por... por 12 ele dá, né? Porque todo número divisível ele vai começar por 1 e vai terminar por ele mesmo. Então, aqui são os números que são divisíveis por 12. Se eu pegar cada número disso aqui, ó, ele dá para dividir e vai dar uma conta exata. O que é conta exata? É quando a continha de divisão lá, o resto vai dar zero. Agora eu vou pegar os números que são divisíveis por 36. O 1, o 2, o 36 dá para dividir por 3, o 36 dá para dividir por 4, dá para dividir por 6, o 36 dá para dividir por 9, dá para dividir por 12, né? E o 36 também dá para dividir por 18 e também dá para dividir por ele mesmo, que é 36. Então aqui são todos os números que são divisíveis por 36.
se eu pegar 1 por 1, vai dar uma continha de dividir, uma continha exata. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar quais são os números que se repetem, tanto no 12 quanto no 36, que ele seja maior, o máximo. Qual que é o maior que repete? Ó, o 1 repete, o 2 repete, o 3 repete, o 4 repete, o 6 repete e o 12 repete. Ó. O 12 é o número maior. Então, o máximo divisor comum de 12 e 36 vai ser o número 12. Porque é um número que é comum entre eles, que se repetem, e ele também é um número maior. Ok, pessoal? Falem para o professor agora no chat se alguém está com alguma dúvida, se todo mundo entendeu isso daí agora. O professor continuar, fazer a segunda ali. Veja se todo mundo entendeu. Falem sim ou não aí no chat. Show de bola. Então vamos para o segundo. Eu quero saber qual é o máximo divisor comum entre os números 15, 18 e 36. Então vamos começar a fazer todos os números divisíveis. Então vamos lá. O 15 dá para dividir por 1. O 15 dá para dividir por 3. O 15 dá para dividir por 5. E o 15 dá para dividir por ele mesmo, 15. É só vocês olharem o número no sexto ano e ver qual se o número pertence na tabuada ou ele é divisível. O 18 dá para dividir por que número? 18 por 1 dá 18, dá por 2, o 18 dá por 3, dá por 6, né? 18 por 6 dá 3 e 18 por 3 dá 6. O 18 dá para dividir por 9, porque tem na tabuada de 9. E o 18 também dá para dividir por 18. Vocês vão reparar que sempre vai começar pelo 1 e terminar por ele mesmo. Ok? Agora a gente vai ver os divisores de 30. Então vamos pegar. O 30 dá para dividir por 1. Dá para dividir por 2. O 30 tem na tabuada de 3. O 30 não dá para dividir por 4, porque não tem 30 na tabuada de 4. Então dá para dividir por 5. Tem na tabuada de 6, então dá para dividir. Dá para dividir por 10, porque 3 vezes 10 é 30. Que mais que dá para dividir? O 30 dá para dividir por 15, que dá 2, né? E por último, o 30 dá para dividir por 30, que é por ele mesmo. Muito bem. Agora o que a gente faz? Vamos pegar todos os números que se repetem e vamos ver qual que é o maior. O 1 repete, o 3 repete e o 15, né? Não, o 15 só repete aqui nos dois, então o número maior que se repete é o número 3. Pessoal, lembrando que o número tem que repetir nos 3, tá? Por exemplo, aqui ó, o 15 repete no primeiro e repete no segundo, mas não tem no meio. No terceiro, perdão. Mas não repete no meio. Então, ele não pode ser o máximo divisor comum. Tem que repetir nos 3. Então, o número maior que se repete aqui é o número 3. Então, esse aqui é o meu máximo divisor comum. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Falem aí pro professor no chat. Todo mundo entendeu certinho? Então tá, pessoal. Fiquem aguardando então as instruções lá no Classroom, que o professor já vai avisar, tá ok? Tenham um bom dia, uma boa semana. O professor tá com saudade de vocês, tá? E a gente se vê então logo numa próxima aula que a gente se organizar, tá ok? Um beijão para todo mundo.
Até a próxima vez e vamos estudar, tá, galera? Vamos fazer todas as atividades do professor para a gente poder lançar as notinhas de vocês, porque semana que vem, logo, logo, já acaba o bimestre. Tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima aula.